VBA no Excel para iniciantes. Na aula de hoje vamos falar de operadores de comparação. Esta é a nossa tabela. Vamos trabalhar com diversos filtros. Valores iguais, valores menores e valores maiores igual e valores menores igual. Observe, quero trazer todos os valores iguais ao valor digitado, 2311. Cliquei. E me retornou todos os valores. Vou colocar o 2310. Perceba que me trouxe, certo? Se eu quisesse valores menores, como é que eu faria? Vamos ao código. Vou clicar com o botão direito, atribuir macro e vou editar. Lembrando que a planilha vai estar disponível para download. O código nada mais é do que o que aprendemos na aula passada com filtros, certo? E observe aqui que eu tenho duas variáveis criadas, recapitulando que não assistiu na aula passada, certo? Tenho três variáveis criadas do tipo inteira. A minha primeira variável recebe o valor de 2 e ela está interligada à minha guia valores filtrados. E a minha variável j igual a 2, que é a partir da célula A2, está interligada à guia registros. Mas vamos ao que interessa. Aqui eu estou fazendo, utilizando do until, faça até que o meu valor seja igual a fim, certo? O fim nada mais é do que a contagem dos registros da nossa guia, registros, percebam, certo? Aí aqui ele tá fazendo, aqui eu estou utilizando um operador de comparação, símbolo de igualdade. Observe, eu estou comparando se o valor que está na minha variável j, que é a linha no caso, certo? E na coluna 1 é igual ao valor que está na minha text box, conforme o que está aparecendo aqui, certo? Observe, 2310, ele está comparando. Se esse valor aqui é igual a algum desses valores, obviamente ele vai me retornar nesta guia, que é o que está acontecendo. Como é uma variável, ela vai percorrendo, certo? Utilizando o comando loop. E se ele achar, vai me retornar para a guia aqui auxiliar, que é a valores filtrados. Ó, temos aqui o código. Se eu quiser valores que sejam diferentes, como é que eu faria? No lugar do igual, eu colocaria simplesmente o símbolo de menor e igual, um virado para o outro, certo? Vamos voltar ao código e vamos observar. Vou clicar novamente aqui na minha lupa e vamos ver o que acontece. Ele me trouxe todos os valores que é diferente do valor que está na minha text box. Observe, o 2310. Então, o único valor que ele não me trouxe foi exatamente o 2310. Observe que do 2309 já passo para o 2311, certo? Então, observe que trabalhar com comparadores é muito fácil, certo? Basta você entender a lógica. Se eu quiser valores que sejam, no caso, menores ou igual à minha text box, basta eu colocar o símbolo de menor juntamente do igual. E vamos observar. Vou novamente clicar no 2310 e observe que ele me trouxe todos os valores que é menor ou igual ao meu valor da minha text box, certo? Então, ele me trouxe do 2301 ao 23010. Vou novamente aqui voltar ao código e observem. Agora, se eu quiser valores maiores ou iguais ao valor digitado, como eu já tenho igual aqui, basta eu colocar agora o símbolo de maior, certo? Que é esse Vzinho apontado para o lado esquerdo. E vamos novamente executar o código. Observe que agora ele só me trouxe valores iguais ou maiores ao 2310. E se eu quisesse valores, certo? Maiores ou igual e menores ou igual a duas text box, certo? Observe que aqui eu tenho duas text box. Se eu quiser de até, certo? Trabalhando com comparadores numa mesma linha de comando, como é que eu faria? Muito fácil. Vamos aqui ao código. Já com essa estrutura aqui, certo? Basta eu colocar o comando end, que seria o i, certo? E fazer uma comparação aqui no caso. Aqui no caso, eu tenho que quebrar a linha, colocar o underline.
e o seguinte comando. Vou copiar este mesmo comandozinho aqui, certo? E vou colar aqui ao lado. E alterar apenas o meu objeto textbox. Que aqui no caso vai ser 2. E observem, explicando para vocês. Ele está verificando aqui no caso também mudarei o símbolo. No caso vai ser menor ou igual, certo? Aqui eu estou perguntando, estou utilizando o if. O valor que está na minha célula, que começa a partir da célula 2, da coluna 1, é maior ou igual ao valor que está na minha textbox? E o valor que também está na minha célula, a partir da célula 2, que é a minha variável j, na coluna 1, é menor ou igual à minha textbox 2? Se é, ele vai me trazer, certo? Observe que ele está fazendo uma comparação dentro da própria coluna e apenas com a linha como variável, certo? A linha vai mudando, porém a coluna vai ser a mesma. E vamos observar o que acontece. Observe que eu tenho 2310 e agora eu vou colocar aqui no caso, na nossa textbox 2, certo? O valor 2320. Vamos observar o que acontece. Observe que ele me trouxe todos os valores que são iguais, certo? Ao 2310 e menores ou igual ao 2320, certo? Observem como é muito prático e fácil. Vamos mudar outro valor agora para a gente observar. Se eu quisesse até o 25. Observem. E agora, pessoal, se eu quisesse, por exemplo, se por exemplo o usuário viesse aqui e colocasse também, vamos colocar uma condição para ficar mais dificultoso, certo? E mais prazeroso para vocês entenderem. Se eu viesse aqui e colocasse um valor, no caso, a minha primeira textbox sempre tem que receber um valor menor do que a minha textbox 2, certo? Que é até. Se eu colocar aqui, por exemplo, 23, 26, vamos observar o que acontece. Observe que ele não me trouxe nada. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a minha textbox 1 sempre vai pegar valores menores do que os valores da minha textbox 2. E como é que a gente criaria uma validação, pessoal? Para ficar mais profissional esse filtro. Bom, vamos voltar aqui ao código e vamos criar duas variáveis, certo? No caso, observe que eu já até deixei a criada e vamos apenas setá-la, certo? Nos objetos. Observe que eu tenho um valor inicial e tenho o valor final do tipo string, certo? Do tipo texto. Eu vou dizer o quê? Que valor inicial, no caso, certo? Vai ser igual a mi. No caso, a gente está trabalhando com objetos dentro da própria planilha, certo? Então eu não vou poder trabalhar com mi. No caso, eu vou copiar este comando aqui, que é o sheets registro, certo? Pois o meu objeto está dentro da nossa guia registro, certo? Observem. E vou chamá-lo. Vou colocar o ponto textbox 1.text, que é o nosso primeiro objeto, certo? Observe que conforme eu sair do comando, ele já auto-reconheceu. E o outro é o valor final. Eu vou dizer que o meu valor final vai ser igual ao sheets. No caso, vamos copiar também este mesmo comando para ser mais rápido. E vamos apenas alterar aqui o objeto, que no caso é a nossa textbox 2. Feito isso, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o meu valor inicial vai receber o valor que está na minha textbox 1 e meu valor final vai receber o valor que está na minha textbox 2, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma verificação com o bloco if. Eu vou verificar que if, se meu valor underline inicial for, no caso, maior do que o meu valor underline final, então, que é o nosso tem,
ele vai fazer alguma coisa, certo? Vou colocar o exit sub para parar o código aqui neste comando e não executar mais nada, certo? E o end if para fechar o nosso bloco if. E antes do exit sub, vou colocar uma mensagem para o usuário. msgbox, você digitou um valor inicial. No caso aqui, o valor inicial que eu estou colocando dentro dessas aspas duplas é um texto, certo, pessoal? Não é a nossa variável. Você digitou um valor inicial maior do que o final, do que o valor final. Vírgula VB Information, vou trabalhar com o símbolo. Nosso título vai ser controle. E vamos executar. Já estou com valores maiores, certo? E vamos observar o que acontece. No caso, ele passou pela nossa validação e vamos observar o que aconteceu de errado. No caso apenas, pessoal, eu investi aqui, certo? Perdoe. Eu vou perguntar se o meu valor final é menor do que o meu valor inicial, certo? Então, eu vou apagar aqui e vou recortar aqui o comando. If valor final é menor que o valor inicial, se for, ele vai emitir essa mensagem. Vamos novamente executar. Vejam a importância de como declarar uma variável, certo? Do tipo, colocando sempre a primeira letra maiúscula. Observe que meu valor inicial começa com a primeira letra maiúscula e depois, após o underline, tem outra letra maiúscula. E observe que aqui, ó, nosso valor inicial está escrita de forma incorreta. Até por isso que não ficou as primeiras letras maiúsculas, certo? Então essa é uma boa prática de como se programa. Confesso que eu não fiz de propósito. Vou colocar o i e observe, certo? O que é que estava acontecendo aqui? Eu não declarei essa variável, que estava de forma incorreta, e também não coloquei o option explicit, certo? Que é o comando que me obriga a declarar as variáveis. Então, essa verificação estava passando batida pela linguagem, certo? Ele estava fazendo a verificação de forma correta, porém, não estava associando a nenhuma text box. Pois o VBA estava reconhecendo que era uma variável, porém, não estava associada a nada. Então, observemos agora. Valor final. Vamos colocar também a primeira letra maiúscula. Aqui é onde foi declarada a variável. E observe que as demais já ficam com a primeira letra maiúscula. Então, isso nos dá a entender que a variável está declarada de forma correta, certo? E vamos novamente verificar. E observe que agora sim me é emitida a mensagem. Você digitou um valor inicial maior do que o valor final, certo? Então essa foi a validação que fizemos. Se por acaso o usuário esquecer de alguma informação, eu também posso colocar uma validação, certo? Como é que eu faço isso? Vamos novamente para o código. E após essa primeira validação que fizemos, certo? Se caso não tenha sido digitado de forma incorreta, vai passar por ela, certo? E após isso, eu vou copiar logo esse comando para ficar mais fácil. E vou utilizar outra verificação com o bloco if. If, o que eu estou dizendo aqui? Se um valor que está na minha textbox 1 da minha sheets registros for igual a vazio, e o ou, pessoal, o ou, no Excel, no VBA, a gente se expressa pelo OR, certo? O que eu estou dizendo aqui? Ou o mesmo objeto aqui no caso, trocando agora para o 2, certo? Foi igual a vazio. Então, ele vai fazer algo, certo? Novamente eu vou colocar o exit sub, pois vou querer parar o código aqui, e o end if. E vou copiar essa mensagem aqui e vou apenas alterar uma parte do seu texto.
você não preencheu um dos valores, certo? Vamos novamente executar. Então eu vou apagar aqui e vamos executar. Você não preencheu um dos valores. Se eu esquecer de colocar esse valor e preencher apenas o de cima, observemos, você não digitou um valor inicial, você digitou um valor inicial maior do que o valor final, pois deixamos vazio, certo? Então observe que as nossas validações estão funcionando perfeitamente. Um último teste, 2304, e vou pesquisar. Observe que como eu digitei de forma correta, passou por as duas validações. E vamos observar o que me trouxe, certo? Do 2301 ao 2304. Então essa foi a nossa aula de comparação, certo? Comparando objetos. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Bora se ajudar.